Continuando com o estudo do livro de Ezequiel, hoje eu vou meditar no capítulo 14. Esse capítulo 14 aqui, Ezequiel vai falar a respeito do castigo dos idólatras que moravam na cidade de Jerusalém e também alguns que ainda estavam vivendo no exílio, mas também que ainda estavam com práticas idólatras. E aí Ezequiel vai trazer uma mensagem de Deus para eles. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, estou aqui com a Tua palavra, livro de Ezequiel, capítulo 14, que o Senhor nos revele também a Tua palavra para nós, que o Senhor fale conosco, Senhor Jesus, e eu te peço em nome de Jesus que esse capítulo ele seja que o Senhor me ajude a interpretá-lo, é o que eu te peço no nome de Jesus, amém. Então começa dizendo assim: então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe te responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porque todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Então aqui Ezequiel recebe a visita na sua casa de alguns dos anciãos de Israel que estavam exilados lá na Babilônia. Então eles vão fazer uma visita na casa de Ezequiel. Só que eles estavam buscando conselhos sobre Jerusalém, o cumprimento do exílio, ou seja, eles queriam saber notícias sobre Jerusalém e sobre o exílio em que eles estavam vivendo. Mas Deus revela a Ezequiel que esses homens tinham ídolos em seus corações e bloqueio e tropeços diante de seus rostos. Ou seja, enquanto a idolatria em Jerusalém fosse aberta, a idolatria na Babilônia era mais sutil, interna e não externa. Porque aqueles anciãos, eles estavam morando agora no exílio, estavam na Babilônia, terra desconhecida, e eles não estavam praticando a idolatria externamente, para que os outros vissem. Mas Deus, como conhece o coração, sabia que aqueles anciãos tinham ainda idolatria nos seus corações, e eles estavam vindo pedir conselhos a Ezequiel, ou seja, querendo que Deus falasse através de Ezequiel para com eles. Aí o que é que Deus diz? Não. Portanto, diz assim: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. E qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração tem tal tropeço para a sua iniquidade. E vier ao profeta, ou seja, e ele querer vir a Ezequiel pedindo conselhos do Senhor, aí Deus diz: eu não lhe responderei. Eu responderei sim, segundo a multidão dos seus ídolos. Então, a idolatria era um grande pecado e ainda é um grande pecado grave que traz consigo a ira de Deus. Aqueles que estavam vindo, buscando ao Senhor, eles tinham ídolos nos seus corações. Eles estavam abrigando ídolos em seus corações. Então, esses serão confrontados com a idolatria do seu coração e Deus lidará com ela para o benefício final da nação. Ou seja, Deus não ia responder àqueles homens. Por quê? Porque aqueles homens tinham que primeiro recuperar o coração deles, se voltarem para Deus, para que Deus pudesse responder a eles. Então, é uma tristeza nós vemos aqui
que aqueles homens anciãos de Israel estavam hipocritamente, ou seja, estavam sendo hipócritas em procurar conselhos de Deus, enquanto estavam ainda adorando outros deuses. E Deus, ele não é obrigado a responder quem se recusa a reconhecer sua soberania. Mas ele é misericordioso e amoroso. Em vez de dar aos anciãos as informações que eles desejavam, ele instruiu Ezequiel a dar-lhes a mensagem que eles precisavam ouvir. Muitas vezes nós vamos aos cultos, às igrejas, e nós queremos ouvir apenas aquilo que nos convém, né? Mas Deus, ele quer dar mensagens para que o nosso coração está precisando ouvir. Então nós não podemos ser como aqueles anciãos de Israel que procuraram Deus enquanto ainda abrigavam ídolos em seus corações. Nós temos que buscar todos os dias, nós temos que buscar a presença de Deus e pedir a Deus que Ele possa olhar dentro de nosso coração para ver se ainda existe algum ídolo, alguma coisa que nos separe dele. Nós temos que buscar a Deus de todo o coração, renunciando a toda forma de idolatria e pecado, para que nós possamos receber a misericórdia e a graça do Senhor. Que nós possamos aprender aqui com essa mensagem de Ezequiel, que nós temos que nos arrepender sinceramente antes de buscarmos a Deus. Quando nós temos que ir à igreja, à missa, ao culto, nós temos que estarmos com o nosso coração limpo, purificado. Nós não podemos ter no nosso coração nenhum traço de idolatria, né? Idolatria a qualquer coisa que seja, que esteja nos separando de Deus. Nós não podemos ir a um lugar onde se cultue imagens de escultura, que isso também é uma forma de idolatria. Idolatria não é só as imagens de escultura, mas também a qualquer coisa que nos tire da presença de Deus. Mas aqui Deus estava condenando aqueles anciãos, porque eles ainda cultuavam dentro deles aqueles deuses pagãos, aquelas imagens de escultura. Eles não estavam cultuando ali fisicamente, não estavam diante das imagens. Por quê? Porque eles estavam em terra estranha, eles estavam na Babilônia. Então eles não podiam cultuar fisicamente, indo a uma sinagoga, a um templo, para cultuar as imagens, mas eles estavam com o culto ainda dentro do coração. Eles não tinham se arrependido de estarem adorando outros deuses, outras imagens. Por isso que Deus não quis nem responder a eles. Versículo 6 diz assim: portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus. A mensagem que Deus manda para eles é essa: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo. E sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então Ezequiel está aqui falando, além a mensagem era tão importante naquela época que eles vinham, que os anciãos, as pessoas, vinham consultar os profetas de Deus buscando uma resposta de Deus. Mas Deus disse que se aquela pessoa que viesse buscar a ele estivesse no seu coração com alguma imagem ainda de adoração, alguns ídolos, algumas divindades, outras, então o profeta que se fosse responder a ele
não ia responder por intermédio de Deus, mas por intermédio dele mesmo. E o profeta iria ser culpado, tanto aquele que estava buscando, como o profeta que estava respondendo. Então, Deus, ele abomina todo tipo de idolatria. Que nós não sejamos como aqueles que presumem a Deus, enquanto procuram a Deus, enquanto abrigam no seu coração ídolos. Que possamos nos arrepender sinceramente, né? Que nós possamos todos os dias pedir a Deus para que Ele possa tirar e ver em nós, no nosso coração, se existe alguma coisa, se existe algo que nos afasta dEle, por alguma coisa que nós tenhamos mais prazer em buscar outras coisas do que a face de Deus. Então, que nós possamos sempre pensar que a idolatria é um pecado sério, que traz consigo a ira de Deus. Ele não se deixa enganar por palavras ou por ações hipócritas, mas ele conhece o coração das pessoas. Ele vê o coração, ele vê o interior da pessoa. Por isso que ele quer que nosso coração esteja limpo, né? Ele conhece o coração de cada um de nós e ele nos julgará de acordo com as nossas obras. Então, Ezequiel apontou a inevitabilidade, o julgamento sobre Israel, né? Deixando claro que os poucos justos não impediriam o julgamento de Deus em Jerusalém. A gente vai ver aqui que Deus ele vai falar a respeito de 3 pessoas que ele acha que eram as únicas pessoas que ele poderia ainda não livrá-los do julgamento dele. Ele diz: veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais, ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens. Olha só o que é que Deus está dizendo, que ainda que estivesse no meio dessa terra, o julgamento dele viria. Então ele diz assim: ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras e elas a assolarem, que fica assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles salvariam, só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: a espada passa pela terra, e eu eliminaria dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho nem a sua filha pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, e a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém para eliminar delas homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que levaram fora tanto filhos como filhas, e eis que eles virão a vós outros, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz vir sobre Jerusalém, sim, de tudo que eu fiz vir sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não foi sem motivo tudo quanto fiz nela, diz o Senhor. Então Deus dá um relato da justiça dos castigos de Deus que viriam, né? E ele diz assim, diz que quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a minha mão contra ela. Ou seja, Deus está dizendo, quando uma terra pecar contra mim, virei contra ela.
lançarei castigo sobre ela, julgamento sobre ela. Então, aqui Ezequiel apresenta 4 casos hipotéticos de julgamento em que Deus poderia usar um desses 4 meios para punir a terra, matar seu povo, cortar o suprimento de alimentos, enviar fome, enviar animais selvagens, e trazer a espada e enviar praga. Ou seja, ele dá aqui várias situações, quatro casos hipotéticos de justiça de Deus. Mas Deus diz que somente se estivesse nessa terra 3 pessoas, Noé, Daniel e Jó, somente eles é que eles poderiam se salvar por sua justiça. Agora, eles não poderiam se salvar nem pelos seus próprios filhos ou filhas, apenas por eles mesmos. Então, isso é um lembrete poderoso, né? Que cada um de nós deve se arrepender de seus pecados e buscar a justiça de Deus. Não podemos depender da justiça de outros para nos salvar, nem mesmo daqueles que são considerados os mais justos. Às vezes um pai tem um filho, né? E o filho acha porque o pai é crente, o pai vai para a igreja, o pai aí acha que ele está salvo por causa do pai, que é um cristão, a mãe é uma cristã. Não, ninguém depende de outro para se salvar. Não, cada um vai prestar contas. Então, cada um é responsável pelos seus próprios atos, né? No entanto, há algo aqui que nós podemos aprender com Noé, Daniel e Jó. Cada um deles foi um homem de justiça que superou as adversidades. Eles não foram perfeitos, mas por confiarem em Deus, em meio às dificuldades, perseverarem na sua fé, então eles se mantiveram firmes em seus princípios, mesmo quando a maioria ao seu redor caíram. Então, Deus, ele vê a justiça que foi o comportamento e a ação de Noé, de Jó e de Daniel, que eram homens fiéis a Deus, homens que permaneceram firmes em todas as adversidades. Eles confiaram em Deus. Então, por isso que Deus diz a eles que eles seriam salvos por eles mesmos. Então, o que nós podemos fazer é seguir o exemplo de Noé, Daniel e Jó, confiando em Deus em meio às adversidades, né? Perseverando na nossa fé, que nós possamos nos arrepender sinceramente de nossos pecados e buscar a Deus em justiça, sabendo que nós só podemos ser salvos pela sua graça e misericórdia, que nós possamos viver em comunhão com Ele agora e para sempre, sabendo que Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. É isso que Deus quer, encontrar em nós, essa perseverança na fé e essa comunhão com Ele, porque assim como Ele achou em Noé, Daniel e Jó, Ele também pode encontrar em nós essa perseverança na nossa fé, essa comunhão com Ele, né? E aqui Ezequiel alerta-nos sobre o julgamento de Deus, que Deus ele é justo e ele não deixará impune a desobediência e a idolatria do seu povo. Aqui Ezequiel nos mostrou que Deus não é parcial, ele não fará exceção nem para os líderes mais justos, que poderiam salvar uma terra perversa como a de Jerusalém. Mas aqui o profeta nos ensina que o julgamento de Deus ele é justo e será comprovado, né, pelos cativeiros que estavam exilados ali no cativeiro babilônico. E Deus estava mostrando assim, né, que aqueles anciãos estavam ali procurando a Deus, mas Deus estava encontrando no coração deles ainda idolatria, vestígios de idolatria. Por isso que eles não eram fiéis a Deus. Então, ele diz assim, que a justiça de Deus, o julgamento de Deus, viria sobre a nação de Jerusalém. Então, e Deus fala aqui quais seriam os julgamentos que ele iria mandar, que ele disse que mandaria fome, espada, fome, bestas, pragas selvagens, ou seja, contra Jerusalém, né? E isso seria pior para ela porque não
não teria ninguém para interceder por ela, porque ninguém, até os anciãos estavam ali corrompidos. Mesmo aqueles que pensavam estar seguros por causa de sua posição e riqueza lá em Jerusalém, eles não iam escapar do julgamento de Deus. Então, Deus, ele nos dá um consolo, né? Que nós temos que aprender com essa mensagem de Ezequiel, que nós devemos nos afastar de todo tipo de idolatria, né? Toda a idolatria para Deus, ela é abominação. Que possamos ter um coração arrependido e contrito, buscando a misericórdia, a graça de Deus, que a paz de Deus, ela esteja no nosso coração todos os dias, né? E a mensagem que nós vimos aqui no capítulo 14 é que nós não devemos brincar com as coisas de Deus, nós temos que permanecer firmes na nossa fé. Não temos que ser aqueles crentes ioiô, aquelas pessoas que estão num dia com a fé lá em cima, depois eles estão lá embaixo, triste, cabisbaixo. Não, nós temos que estar numa linha contínua de fé, de perseverança, para que Deus possa nos encontrar, assim como ele achou em Noé, Daniel e Jó, homens justos, homens íntegros. Assim também ele possa encontrar em nós essa fidelidade, essa perseverança que ele encontrou nesses 3 homens, que por causa daqueles 3 homens, somente eles seriam salvos por causa disso, da sua perseverança e da sua perseverança na fé e da sua comunhão com Deus. Que Deus também possa nos achar assim como aqueles 3 homens que, por causa deles, Deus não ia fazer julgamento, nem lançar o julgamento de Deus. Que Deus nos ajude a sermos como eles. Amém?